Leitura de livros com Simone. Como calar o acusador. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para a gente continuar, tá bom? Vamos lá. Você pode se imaginar no lugar de Saulo? Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Atos 9:26. E você não imagina que ele teria acabado com tudo se houvesse dito: eu vou pregar perante os reis, milhares de gentios serão salvos pela minha pregação? Mas graças a Deus por Barnabé, que venceu as mentiras do acusador aos seus ouvidos, pelo poder do sangue de Jesus para aquele novo discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Atos 9, 27 e 28. Esse querido irmão não julgava pela aparência externa, não julgou de acordo com o passado de Saulo. Ele sabia julgar com justo juízo. Uma vez me pediram que ensinasse em uma certa cidade, e um irmão disse sobre mim: bem, não sei nada sobre ele. Eu não concordo com ele em nada. Uma vez tive uma restrição sobre ele em uma certa área. Outro cristão olhou para ele e comentou: bem, eu tenho várias restrições sobre você, desde o princípio. É tão fácil procurar algo negativo. Vamos às reuniões e vemos o que podemos achar de errado em um ministro. Em Romanos capítulo 14, versículo 4, pergunta-se: Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Em relação aos irmãos e às irmãs em Cristo, todos eles são servos de outro homem. Eles são servos do Senhor Jesus. Assim, quem sou eu para emitir meu juízo sobre eles? Eles vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, quem sou eu para julgar o servo do Senhor? Em Romanos capítulo 14, versículo 10, há uma pergunta: Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Quantas vezes somos culpados por perguntar aos outros: Você ouviu aquele pregador? Ele está certo? Muitas vezes a resposta é: Bem, eu acho que ele está certo. Esta resposta o estabelece como ninguém. Um famoso ministro comentou uma tolice no púlpito. Fiquei intrigado com ele e uma vez perguntei para outro mestre muito conhecido sobre ele. O que você pensa dele? Perguntei. O homem me olhou e comentou: Ele é problema de Deus. Que resposta! Isso está absolutamente correto. Aquele homem não tem de se levantar e dar um relato para você ou para mim. Qualquer pastor, é claro, tem de usar sabedoria e discernimento espiritual ao convidar pregadores para ocupar o púlpito da sua igreja, De sua igreja. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomais o propósito de não poderes por tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Há algumas pessoas perto das quais não gostaríamos nem de sentar na igreja. Não diríamos isso, mas é verdade. Há algumas pessoas que preferíamos evitar. Jesus tinha liberdade com todo mundo. Ele podia sentar-se com um publicano ou com um magistrado. Relacionava-se livremente com todas as pessoas, do maior ao menor. Temos de nos arrepender por julgar do modo errado, porque temos nos submetido ao acusador. O único caminho
pela qual podemos vencê-lo é através do sangue de Cristo e pela palavra de nosso testemunho. Precisamos pedir para sermos purificados pelo sangue e então confessar os méritos do sangue de Jesus perante nossos irmãos e irmãs. Quando Satanás vier a nós dizendo: olhe aquilo ali, olhe, está aqui, deveríamos responder: eles aceitam o sangue de Jesus e são justificados por causa do sangue. Alguns são mais fracos na fé que outros e têm manchas evidentes em suas vestes. Muitas vezes afastamo-nos deles quando poderíamos ministrar e restaurá-los. O exército cristão é o único que abandona seus feridos. É verdade. Nas guerras do mundo, quando o companheiro de um soldado é ferido, ele arrisca sua vida e se desloca de seu lugar para o campo de batalha, para apanhar seu amigo e levá-lo a um local seguro. Mas, se o irmão na linha de frente da batalha espiritual baixar a defesa de uma maneira ou de outra, permitindo que um dardo inflamado o atinja, muitas vezes os seus companheiros correm até ele e lhe dizem: por que você deixou o diabo fazer isso com você? E lhe dão um violento pontapé em seu lado já ferido. Se um homem de Deus cair de uma maneira ou de outra, você vai ouvir a justa indignação por toda parte caindo sobre esse homem. Os muitos anos que ele talvez tenha servido a Deus, as muitas tribulações e fardos secretos que suportou pela causa de Cristo são esquecidos. Somente a tragédia é lembrada. Muitas vezes isso acontece, né? Só veem os erros, né? Mas não vê quanta coisa boa que a pessoa, né, fez, né, colaborou, né? Mas é assim mesmo. Os muitos anos que ele talvez tenha servido a Deus, as muitas tribulações e fardos secretos que suportou pela causa de Cristo são esquecidos. Somente a tragédia é lembrada. Muito tempo depois que Deus perdoou e esqueceu, as pessoas ainda se lembram. Mordemos uns aos outros como canibais. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Gálatas 5:15. Não julgue para que não seja julgado. Julgue com justo juízo. Julgue com o juiz errado, e ele se voltará contra você. De fato, essa pode ser a única razão porque a maioria de nós deseja parar de julgar do modo errado. Também não gostamos de ser julgados do modo errado. É verdade, né? Vamos evitar de julgar o próximo para que também a gente não seja julgado, né? Por mais que a gente não julgue ninguém, as pessoas já julgam a gente, né? E se a gente também for comer do mesmo, for comer do mesmo prato, né? Que essas pessoas se lambuzam julgando os outros, a gente também vai ser comparado a isso, né? Infelizmente, é difícil não julgar, né? Isso já é do nosso ser humano, né? Mas a gente tem que fazer o possível para se livrar desses tipos de julgamentos, né? E evitar ao máximo de colocar nosso próximo, né, numa situação difícil, né? Então, eu agradeço vocês por mais um pouquinho a gente tá aqui lendo, né, esse livro, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!